Olha só, pessoal, o Doutor Apocalipse, o Dr. Doom, Nouriel Roubini, mais uma vez vem a público para prever uma tragédia, um colapso, o fim da civilização econômica como nós a conhecemos, ou algo do tipo assim. Pois bem, ele está prevendo, é claro, um crash, uma nova crise econômica. Vamos dar uma olhada aqui nas previsões do senhor Nouriel Roubini, ver o que ele prevê para os próximos meses, talvez os próximos anos, em matéria de economia global. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão valeu demais aí embaixo, colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho. Me siga nas redes sociais que eu estou deixando aí na tela e vou deixar na descrição do vídeo também. E vamos dar uma olhada aqui nessa nova previsão, nesse novo vaticínio, nessa nova profecia do senhor Doutor Apocalipse, Nouriel Roubini, o Dr. Doom. Então ele já é bastante conhecido aí por suas previsões pessimistas sobre os rumos da economia mundial. Eu acredito que ele tem muita razão em ser pessimista, também não vejo com bons olhos tudo o que foi feito em matéria econômica nas últimas décadas no mundo e nos últimos anos especialmente, ainda mais em se tratando do período Covid em diante, então assim, após a pandemia, né? Então não vejo com bons olhos tudo o que foi feito, compartilho de muitas das opiniões do senhor Nouriel Roubini aqui, mas ele é muito mais inteligente, muito mais capacitado do que eu, então vamos ver aqui as opiniões dele. E ele disse o seguinte aqui, ó, no artigo dele, o crash inevitável, ou seja, uma crise que é inevitável, ela vai acontecer em algum momento no futuro próximo e ninguém vai poder fazer nada para frear isso aqui. E ele disse que o mundo globalizado sofrerá um colapso inevitável daqui a alguns meses, olha só. Está chegando, está próximo, segundo o senhor Nouriel Roubini. Em alguns meses nós teremos aí uma crise inevitável do ponto de vista econômico, o qual nem mesmo os bancos centrais serão capazes de evitar, muito provavelmente porque eles que criaram a crise, né? Como o criador de um problema vai resolvê-lo, né? Não faz muito sentido. E aí ele diz o seguinte, uma citação dele aqui: depois de anos de políticas fiscais, monetárias e de crédito ultra frouxas e o início de grandes choques negativos de oferta, as pressões estagflacionárias estão agora exercendo pressão sobre a enorme montanha de dívidas do setor público e privado. E ele diz que a mãe de todas as crises está chegando e as autoridades pouco poderão fazer. O que ele está falando aqui? Uma série de políticas desastradas por parte dos bancos centrais, do Estado como um todo, né? Políticas fiscais frouxas, a saber aí o crescimento absurdo da dívida pública dos países, uma desvalorização da moeda, né? Uma política monetária ruim e uma expansão do crédito barato, subsidiando empresas aí que não teriam condições de se manter, empresas inviáveis, tudo isso aí. E aí também um choque negativo da oferta, ou algo que por si só já eleva os preços, enfim, você tem aí um cenário catastrófico perfeito. Aí você tem um cenário de estagflação. O que significa isso? Você tem a estagnação econômica, ou seja, a economia não está crescendo, ela está parada, patinando no mesmo lugar, mas você tem inflação, você tem aumento de preços. Tem inflação aqui, de acordo com a definição aí da keynesiana mainstream do que seja a inflação. Então, você tem a estagflação, uma economia estagnada cujos preços aumentam. A produtividade se mantém no mesmo lugar e os preços só vão subindo. Isso faz uma pressão enorme sobre as dívidas, tanto do setor público quanto do setor privado também. É uma coisa assim que vai estourar para todo lado. E aí o Nouriel Roubini apontou dados sobre o endividamento aqui, que ele descreve como assombroso, né? Índices de endividamento assombrosos, novamente citando ele. Em todo o mundo, o endividamento total dos setores público e privado, como porcentagem do PIB, cresceu de 200% em 1999, o que é muita coisa, né? Diga-se de passagem, 2 vezes o valor do PIB do país, do mundo como um todo nesse caso aqui, mas saltou de 200% em 1999 para 350% em 2021. Quase dobrou isso aqui em 20 anos. Olha que loucura, que insanidade essa coisa do crédito subsidiado, da expansão da dívida, tanto pública quanto privada. Continuando aqui com ele, a proporção atingiu agora 420% nas economias avançadas e 330% na China. Nos Estados Unidos é de 420%, número maior do que durante a Grande Depressão e no pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, nem a crise de 29 conseguiu causar isso, e nós não estamos na crise ainda, isso era na época da crise
crise, da depressão econômica, e nem a guerra mundial conseguiu causar o atual cenário que nós temos lá nos Estados Unidos e, por consequência, em grande parte do mundo desenvolvido também. Esse endividamento então vem se arrastando há muito tempo e ele mantém empresas aqui que de outra forma seriam insolventes, seriam inviáveis, funcionando. As tais empresas zumbis aqui, mas além de empresas também, famílias, corporações, bancos, instituições financeiras paralelas, governos e até mesmo países inteiros. Tudo isso aqui pode e provavelmente está insolvente. Todos esses agentes aqui só estão sobrevivendo economicamente por causa de taxas de juros anormalmente baixas que promovem um endividamento muito grande. Quando houver uma pressão sobre essa dívida, sobre esses juros, aí então a coisa toda vai desabar e o resultado não vai ser nada bonito. E aqui ele cita que o aumento da inflação forçou os bancos centrais a aumentar os juros. Então esses mortos financeiros aqui que renasceram com base nessa baixa taxa de juros, esses zumbis aqui, estão enfrentando um forte aumento dos custos de serviço de suas dívidas. E essa mudança aí vai representar um triplo golpe no sentido geral da economia. Por quê? Porque além disso aí aumentar o serviço da dívida, isso aí torna as famílias endividadas mais propensas a sofrer cortes em seu próprio orçamento doméstico para aguentar pagar a dívida que vai aumentar. Esse é o primeiro golpe. O segundo golpe é que a renda das famílias, a renda real, já está se deteriorando porque o dinheiro está perdendo valor, né? Uma política monetária frouxa que vai destruindo o poder das famílias. E ao mesmo tempo, o patrimônio dessas famílias vai perdendo valor também no final das contas, o que dificulta até elas conseguirem novos empréstimos para se manter viáveis economicamente. Então, um triplo golpe aí, não só para famílias, isso vale para instituições, para organizações, empresas como um todo também. É o que ele diz aqui, o mesmo se aplica às frágeis e superalavancadas corporações, instituições financeiras e governos. Eles estão enfrentando uma intensa alta dos custos de crédito, né, o aumento da taxa de juros, uma queda da renda e da receita, bem como a desvalorização de seus ativos, tudo isso a um só tempo. 3 grandes golpes sendo dados e sofridos ao mesmo tempo. E aí o que acontece? Tudo isso, esse castelo de cartas, já poderia ter caído antes, né, conforme ele diz aqui. O problema é que os bancos centrais dobraram a aposta para evitar que a crise acontecesse. Agora, eles chegaram num ponto de inflexão. No passado, utilizou-se de impressão de dinheiro para evitar a crise. Utilizou-se de manipulação da taxa de juros para evitar a crise. Mas agora já não dá para fazer isso porque chegou-se no ponto de inflexão. Uma hora ele ia chegar e quando ele chegasse depois de muito ser adiado, a coisa seria ainda pior porque o problema apenas vai se agravando. Por causa do problema da inflação, como ele disse aqui, essas políticas não poderão ser mais implementadas, né? Então, no final das contas, nós teríamos um cenário de uma recessão profunda e prolongada e uma grave crise financeira também. E ele termina o artigo dele aqui dizendo que a mãe de todas as crises de dívida estagflacionária pode ser adiada, mas não evitada. É o que eu disse, foi o que aconteceu durante muito tempo. Os governos foram adiando o estouro da crise que eles mesmos criaram, porque ninguém quer lidar com essa crise. A gente sabe, nós vivemos em democracias modernas ocidentais e os governantes ficam no poder por pouco tempo. Então nenhum deles quer que a bomba estoure em seu próprio colo. O que eles fazem? Vão empurrando para o próximo que resolva isso aí, mas uma hora a coisa vai explodir. Então essa crise toda já poderia ter acontecido lá atrás, ela teria sido uma tragédia, com certeza, teria arruinado famílias, arruinado empresas, arruinado bancos, até governos inteiros, países inteiros teriam quebrado. Porém, a bagunça já teria sido arrumada, o estrago teria sido menor, porque conforme a bola de neve vai rolando, ela vai ficando maior, né? Vai agregando mais neve nela ali. Então, quanto antes a coisa tivesse acontecido, melhor seria para todo mundo, o problema estouraria. É natural, você criou um cenário de crise, a crise vai acontecer, porém ele já tinha sido resolvido, nós estaríamos vivendo aí provavelmente numa situação econômica muito mais estável. Mas eles foram empurrando isso aí, os bancos centrais, os governos, colocando mais lenha na fogueira, fazendo com que a coisa fosse se deteriorando cada vez mais, até chegar naquilo que o senhor Nouriel Roubini classifica como atual ponto de inflexão, do qual não se pode fugir e que muito em breve vai trazer suas consequências. O que vai ser da economia mundial a partir daí fica um grande mistério. Eu acredito que isso vai impactar bastante na viabilidade dos estados enquanto eles existem hoje, da forma como eles existem hoje. Os serviços públicos serão duramente impactados por isso aí, cargos públicos, funcionários ficarão sem receber os seus salários ou receberão em uma moeda
tão depreciada que simplesmente vão parar de trabalhar porque não vale a pena trabalhar por um dinheiro que não vale nada, a iniciativa privada vai ser duramente penalizada. Muitas empresas que hoje sobrevivem apenas com juros baixos vão desaparecer do mercado, vão virar pó. Bilhões, talvez trilhões investidos nessas empresas vão virar pó da noite para o dia e vai ser assim, um caos financeiro total e completo. Mas não dá para fugir disso aí, isso vai acontecer. O que eu posso te aconselhar não é uma recomendação de investimento, porque eu não sou especialista na área, apenas o que eu faria no seu lugar é tirar o seu patrimônio, o quanto você puder, das garras do Estado. Colocá-lo em um lugar que não vá evaporar se o Estado evaporar, ou se então, se uma crise econômica desse porte acontecer. Mantenha aí algo, uma reserva de garantia para uma situação tão caótica quanto essa, porque eu acredito que o senhor Nouriel Roubini está certo em suas previsões, em seus vaticínios. Uma coisa bem terrível, uma coisa bem ruim do ponto de vista econômico está chegando e salve-se quem puder quando isso aconteceu, né? Mas o que você achou dessa previsão do senhor Nouriel Roubini, do Dr. Apocalipse, mais essa previsão, mais essa profecia dele? Você acha que tem fundamento ou você acha que ele está exagerando um pouco nessa história? Colabore aí com o debate, deixe seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!